E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho a respeito do tema de redação da prova da Unifesp. Essa prova ela tem uma tendência na sua redação de cobrar temas que sejam polêmicos. Não foi diferente dessa vez, né? Se em outros anos já houve também temas polêmicos, o que pode ser considerado um tema polêmico? Aquele que faz a pessoa se identificar muito fervorosamente com um dos lados ou com o outro, o oposto dos lados. E não só essa temática, esse assunto que acaba sendo, que move muito algumas paixões de algumas pessoas, mas também os temas eles têm a tendência de serem bipolares, o que significa dizer que ele vai apresentar duas vertentes de opinião que normalmente são opostas, né? Para que os candidatos que realizam a prova escolham já na sua tese um direcionamento. Esse direcionamento ou esse, né? E não foi diferente aqui, é já uma tendência, como eu disse, dessa prova. Superficialmente, esse tema parece muito diferente, muito inovador, muito inusitado, inesperado, já que ele diz: vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa? Perceba, ele te propõe uma pergunta, e toda vez que o tema te propõe uma pergunta, ele requer de você uma resposta, defendendo, nesse caso, como é um tema bipolar, um ou o outro, defendendo um desses dois lados. Então, dessa maneira, é um tema que fala sobre vestimentas religiosas no esporte, inusitado. Mas, como eu disse, inusitado superficialmente. Numa primeira olhada, num primeiro olhar, pode parecer muito diferente, muito chocante. Mas se a gente parar para pensar, ele é um tema que dialoga diretamente com alguns dos assuntos mais cobrados nas grandes provas. É um tema social, o que significa dizer que ele afeta muita gente, grandes quantidades de pessoas. É um tema que fala a linguagem do mundo contemporâneo, de questionar as liberdades de escolha ou as opressões de escolha, né? Ou as opressões às quais não se tem escolha. É um tema que também fala de uma questão de gênero, né, que vai afetar sobretudo as mulheres. É um tema que fala também a respeito de liberdade e escolha religiosa. Então, dessa maneira, é um tema que dialoga muito com o nosso mundo de hoje, né, o nosso mundo contemporâneo, e traz esses elementos que podem ir para um caráter fundamentalista religioso em oposição a uma liberdade de escolher essa religião ou que tipo de valores estão sendo expostos quando uma muçulmana precisa usar essa vestimenta, o hijab, né, para manter os seus valores religiosos e expor isso a outras pessoas da sua cultura e de outras culturas, de outras crenças. Então ele dialoga aqui com uma liberdade de escolha, uma liberdade de credo, né, uma liberdade de crenças, e esbarra também, naturalmente, na questão de gênero. Lembrando que o candidato, a candidata, precisaria, na sua escrita, abordar um desses dois lados. Ou se defende mais a legitimação da opressão, então o uso dessa vestimenta deve sim ser banido, já que ele legitima, ele veicula um caráter de opressão, né? Os textos de apoio, a coletânea aqui, vai tocar nesse assunto também. E como é natural, do outro lado, liberdade de manifestação religiosa. Então, sim, deve-se abordar o uso dessa vestimenta como uma escolha, né? Então, não, deve-se banir, não tem que mais se promover esse tipo de vestimenta, ou então, não, tem que ter acesso a isso para quem quiser escolher essa vestimenta de acordo com valores religiosos muçulmanos, por exemplo. E claro, a coletânea também vai abordar esse outro lado, deixando os candidatos aí a selecionar o que é que tem mais peso na sua escrita, beleza? É um bom tema, inesperado, mas ainda dentro de um modelo de dialogar com a sociedade, de deixar espaço, claro, como se espera numa redação dissertativa, né, a expor a sua opinião e defendê-la com base em argumentos. Beleza? Valeu!